Paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta rica oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 4, que tem por título Elias e os profetas de Azera e Baal. O textuário nos diz: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Verdade prática. O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe desta lição se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículos 22 ao 24, versículo 26, 29, 30, 38, 39 e capítulo 19, versículos 8 ao 14. Eu não vou ler, mas com certeza você deve estar lendo aí em sua casa. Amém? Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixe também o seu like, porque toda semana estamos postando vídeos aqui em nosso canal. Você que já é inscrito, que sempre está aí deixando o seu comentário, que Deus continue abençoando a você, a sua casa e a sua família. Vamos para a introdução. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Meus irmãos, minhas irmãs, este é o propósito desta lição, este é o desafio que nós vamos estudar na lição de número 4. Vamos ver que Elias desafiou os profetas de Azera e Baal. Nós sabemos perfeitamente que Elias foi o maior profeta oral da Bíblia, ou seja, o profeta que profetizou mais acerca das coisas de Deus. O principal propósito do profeta Elias foi desafiar Baal e também Azera, mostrando para Israel que estava cocheando entre dois pensamentos, que eles eram deuses falsos. Nós vamos aprender nesta lição que Baal é o deus da chuva e Azera é a deusa da fertilidade. É um casal, mas que foram aí, envergonhados diante do Deus verdadeiro. Tópico de número 1. O desafio no Monte Carmelo. Número 1. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Qual foi o confronto que o profeta Elias fez? Ele desafiou o povo, pois o povo estava cocheando entre dois pensamentos: se servia a Deus ou se servia a Baal. Acabe, conforme nós já estudamos na lição passada, ele incentivou o povo a praticar idolatria, porque nós sabemos que no Reino do Norte havia dois bezerros de ouro em que o povo adorava. Um ficava em Dan e outro ficava em Betel. Além desses dois bezerros que eram objetos de idolatria, Acabe, juntamente com Jezabel, fez uma casa para Baal em Samaria e havia colocado uma estátua de Baal ali e incentivava o povo a adorar Baal. Então o povo estava cocheando entre dois pensamentos: será se eu adoro a Deus ou a Baal? É aí que surge o profeta Elias para desafiar o povo ali no Monte Carmelo. Conforme diz o número 2, o problema de não saber a quem adorar é muito perigoso. Quando o cristão está cocheando entre dois pensamentos, quando o cristão está com dúvida, quando o cristão
ele não sabe se adorar a Deus ou não. Isso é muito sério, meus irmãos. Olha aqui o que nos diz, né, um comentário a mais aqui na revista do professor. Pensar para decidir ou escolher algo é como pôr as coisas numa balança para se avaliar o peso de cada uma. Ora, a balança pende para um lado, ora pende para o outro. E o que significa coxear? Que era o que o povo estava fazendo. Coxear significa mancar como um coxo, capengar, claudicar, pender de um lado para o outro. Quem coxeia dá um passo e se inclina para a direita e no próximo passo se inclina para a esquerda. É por isso que coxear entre dois pensamentos tem o sentido figurado de hesitar, vacilar. Isso era o que Elias quis dizer sobre a situação espiritual do povo de Israel. O povo estava coxeando entre dois pensamentos, como um coxo que vai caminhar. É muito complicado. A situação do povo de Israel estava deplorável. Tudo isso por causa de um casal chamado Jezabel e Acabe. Então, quando Elias fez ali este desafio, né, conforme está aqui na leitura bíblica em classe, o que aconteceu? Desceu fogo do céu. Deus estava desbaratando Baal e Azera. Por quê? Conforme eu disse na introdução, Baal é o deus da chuva e Azera é a deusa da fertilidade. E o profeta disse, não vai chover. Ora, Azera não é a deusa da fertilidade? Cadê o seu poder em mandar chuva? Cadê o seu poder em fazer com que a terra venha ser fértil, venha produzir? Cadê Baal para abrir as torneiras do céu? Mas o profeta disse, não vai chover. E durante 3 anos e meio não choveu, porque o verdadeiro Deus ordenou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele disse que não ia chover e não choveu, mostrando que o ventre de Baal é estéril, mostrando que Azera não tem poder algum. Então Deus respondeu com fogo ali no Monte Carmelo. Respondeu com fogo e depois mandou a chuva, mostrando que Deus é quem tem o verdadeiro poder. Aleluia! E o tópico de número 2 nos diz a oração de Elias. Número 1, os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. Qual foi o preparativo maior do profeta Elias? Restaurar o altar. O altar estava quebrado. O altar estava fendido. Veja que Elias, me chama a atenção, que Elias não inventou outro altar. Era o mesmo altar. É o mesmo culto. É a mesma liturgia. Nós não precisamos inventar nada. Nós já temos o modelo de culto na Bíblia. Nós já temos o modelo de como agradar a Deus na Bíblia. Nós já temos tudo na Bíblia. Para que invenção? Para que inovação? Nós precisamos de renovação. Aleluia! Que foi o que o profeta Elias fez. Os preparativos foi esse. Ele pegou 12 pedras e começou a consertar o altar. O altar estava desmantelado. Então, se nós queremos ter comunhão com Deus novamente, precisamos consertar o nosso altar. Precisamos renovar a nossa aliança com Deus, o nosso pacto com Ele. É isso que Deus quer. Então, os preparativos do culto foi esse. Ele consertou o altar, ele pegou o animal, né, e colocou ali em cima da lenha. É a mesma coisa, meus irmãos. O culto é o mesmo. Nós não precisamos judaizar a igreja, nós não precisamos trazer coisas do mundo para dentro da igreja para atrair as pessoas. Não. É adoração e palavra. É isso que agrada a Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim, esse louvor falou comigo. Irmão, o louvor não é para falar com você, o louvor é para falar com Deus.
O louvor é para Deus. Você está louvando a Deus. Nós não precisamos inovar nada. Aleluia. Elias restaurou o altar. E no número 2 vai dizer que ele fez uma oração confiante. Foi uma oração simples, mas poderosa. Foi uma oração rápida, mas com objetivo. Ele não inventou nada. Não houve exibicionismo, não houve nada disso. Ele querendo chamar a atenção das pessoas, ele só queria chamar a atenção de Deus. Irmão, as nossas orações não precisam ser como a oração de um fariseu, que quer mostrar para todo mundo que ele usa palavras bonitas na oração, que ele coloca as palavras bem encaixadas umas nas outras, uma oração extensiva. Tudo bem, nós devemos ser constantes na oração, mas veja que Elias fez uma oração curta, rápida, mas objetiva. Aleluia! E Deus respondeu com fogo, porque Elias já era um homem de oração. Ele não orou apenas naquele momento. Nós já aprendemos na lição passada que Elias sempre orava. Tiago, o meio-irmão de Jesus, escrevendo a sua carta, ele disse que Elias era homem de oração. E aqui no Monte Carmelo, ele apenas estava falando mais uma vez com Deus, bem diferente de alguns cristãos que só falam com Deus na hora do aperto, na hora da dificuldade. Aí é difícil de Deus responder, porque esta pessoa não tem comunhão com Deus. Mas Elias fez uma oração confiante. E o que aconteceu? O número 3, nós temos a misericórdia de Deus. É quando Deus responde às nossas orações. É quando Deus, ele dá um sinal de que está nos ouvindo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você neste momento aí que está me ouvindo, me assistindo, eu quero te dizer uma coisa. Deus está ouvindo a tua oração. No momento certo, Ele vai enviar a resposta. No momento certo, Ele vai te dar a direção que você precisa. Apenas continue orando, confiante. Tenha persistência, insistência. Seja constante na oração, porque Deus vai responder a você. Deus respondeu Elias com fogo. Mandou fogo e consumiu o holocausto, a lenha, lambeu até a água que havia ali naquele rego e lambeu até o pó. Aleluia! Deus acabou com Baal ali naquele momento, mostrando para Acabe, para Jezabel e para a nação de Israel que estava cocheando entre dois pensamentos que ele é o único Deus. E aqui no tópico de número 3, encerrando esta lição, nós temos Elias em Horebe, os efeitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Meus irmãos, a missão do profeta Elias era muito grande. A carga era pesadíssima. Ele estava carregando sobre os seus ombros uma grande responsabilidade de fazer com que o povo voltasse a Deus novamente. E ele estava mexendo com uma mulher que matou muitos profetas. Ele estava mexendo com um homem chamado Acabe, que tinha o seu coração pervertido. Ele então estava correndo risco de morte. Então Elias ele vai sentir a exaustão. Quando naquele momento ali ele pede a morte a Deus, né? Ele entra como se fosse uma depressão. E nós podemos trazer isso para os dias de hoje, o peso que muitos líderes carregam até o ponto de sofrer as consequências, não é verdade? A exaustão física, psicológica, mental, em todas as áreas. Nós devemos confiar em Deus, amém? Crendo que o Senhor está na direção e no controle de todas as coisas. Número 2 diz, o pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha.
A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era um grande homem de Deus. Era conhecido como o leão dos profetas. Ele era o maior profeta oral. Ele não escreveu nada, mas as suas palavras, ele é conhecido como o maior profeta. Ele era um profeta que mais denunciava o presente do que aquele profeta que presidia o futuro. E é esse tipo de profeta que a igreja precisa hoje, não é verdade? Porque se nós queremos saber do futuro, basta nós lermos o livro de Apocalipse. Mas nós precisamos de profetas como Elias, que denuncia o pecado, a corrupção das pessoas, que denuncia, o coração desviado das pessoas. Então Elias vai pedir a morte. Ele está exausto, ele está sobrecarregado. É por isso que a Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E no número 3, encerrando, nós temos aí a resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Veja que Deus não deixou o profeta morrer naquela condição. Deus não deixou o profeta na mão. Deus sabia o que o profeta Elias estava pedindo naquele momento. Deus sabia realmente o que ele precisava. Porque na primeira vez que o profeta Elias, por ser obediente, passou por privações, Deus enviou um corvo que enviava pão e carne para ele. Agora, Deus vai enviar um anjo. Não é mais um corvo. Não é mais uma viúva. É um anjo que vai preparar um pão especial para ele. Elias come deste pão. E a Bíblia diz que com a força desse pão, Elias caminha 40 dias e 40 noites até o destino onde Deus queria. A Bíblia diz no livro de Salmos que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Cada passo que Elias dava era direcionado por Deus. Elias, vá para o ribeiro de Querite. Elias foi. Elias, vá para a viúva de Sarepta. Elias foi. Elias, foge agora para um lugar distante. Elias foi. Ele fugiu. Foram 40 dias de caminhada. Com a força daquele pão, Deus respondeu a Elias de acordo com a oração que ele falava. Não é verdade? Deus sempre responde aos seus. Mas o profeta Elias conseguiu mostrar para o povo de Israel que Azera não é de nada, que Baal não é de nada, mas que o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, é o verdadeiro Deus a quem devemos adorar. Se você está cocheando entre dois pensamentos, decida hoje se o Senhor é Deus ou se Baal é Deus. Mas eu quero te dizer que o verdadeiro Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Se você gostou desta lição, deixe aí o seu like, o seu joinha, o seu ok. E que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.